Na história de Brasília, encontramos diversas personalidades desde a sua fundação, mas poucas mudaram tanto o nosso cotidiano. Nascido no interior de São Paulo, na cidade de Ituverava, em 1936, esse engenheiro, formado pelo Rio de Janeiro, conheceu a cidade nos anos 60. Desde então não saiu mais daqui. Essa personalidade mudou a nossa paisagem e, consequentemente, o nosso cotidiano. Estou andando pela história deste grande homem. A nossa personalidade foi além das grandes obras de artes. Ele governou nossa cidade, construiu uma história rica e de grandes feitos. Estou falando de Vanderlei Valim, o homem que em menos de 6 meses construiu uma ponte, mudando assim a vida de todos os habitantes. Meu nome é Vanderlei Valim. Nasci no interior de São Paulo em 1936, na cidade de Ituverava, fica próximo de Ribeirão Preto. Meu pai na Segunda Guerra mudou-se para Goiânia, foi convidado pelo Saião, famoso na época, para montar uma serraria para terminar a construção de Goiânia. Goiânia também é um pouco nova, não tão quanto Brasília. Então, quando eu fui para Goiânia, eu era menino de 11 anos, mais ou menos. E lá, estudei o primário, comecei lá no interior de São Paulo, terminei o primário, ginásio, científico. E fui estudar engenharia, inicialmente em Uberaba. Mas a escola entrou de greve lá, tudo, e naquele tempo podia mudar. Eu transferi para o Rio de Janeiro. Formei no Rio de Janeiro, nasci no ano de 1936, repetindo. E vou continuar então a minha vida. Por que Brasília? Como Brasília surgiu na minha vida? Em 1960, vim passar as férias na casa dos meus pais, em Goiânia. Era janeiro, frio, aquele tempo chovia muito, parecia com esse dia de hoje. Meu tio tinha pequenos negócios começando aqui em Brasília. Ele. Nas férias ele falou assim, você quer conhecer Brasília? Eu falei, claro que sim. Era difícil chegar aqui. Era toda estrada de terra e era mesmo muita chuva, muita lama. Nós saímos de Goiânia mais ou menos assim, 10 horas da noite. Vamos chegando amanhecendo o dia aqui, no Núcleo Bandeirante. No Núcleo Bandeirante, por quê eu queria vir? Um colega meu, lá da universidade, o tio dele era o engenheiro responsável pela empresa metropolitana, que o acampamento era o único que tinha no Núcleo Bandeirante. O resto é por aqui. Foi que era assim. Eu não sabia onde era ali. Ali tinha muita gente, bastante. Um negócio de... Ele me levou até próximo. Eu acabei de chegar na metropolitana. Chovendo fino. Frio demais, demais. Quando eu desço do carro, se andar ali, quando eu estou chegando, nunca vi um monte de... Nós chamamos aqui em Brasília de peões de obra. Mas era muito. Todos com capa de plástico e capacete, entrando nos caminhões cobertos de lona, e tudo
mundo rindo, brincando. Eu nunca vi tanta alegria. Parecia que era uma festa. Bom, chuvoso, tudo entrando dentro de caminhão para ir trabalhar. E aquele, eu achei tão estranho. Aquele me guardou. Chego no engenheiro, era o doutor Paulo, que era o engenheiro responsável pela metropolitana. Me apresentei, dizendo que era colega do filho, do sobrinho dele. E ele me atendeu muito bem, por sinal. Acabamos de conversar, eu perguntei, eu estranhei um fato que eu vi aqui, que eu nunca pensei que houvesse. Tanta gente subindo em caminhões, chovendo fino, mas chovendo, lama demais, frio, e todos brincando, tiravam capacete, todos cantando, outro assoviando. Era uma alegria que eu nunca tinha visto. Perguntei por que isso. Deu uma paradinha, olhou para mim. Ele disse a frase perfeita. Eles dizem que aqui é a terra prometida. Não é só eles, não, olhou para mim. Não é só os peões de obra, não. Muita gente fala isso. Naquele momento, eu falei, virei para Brasília. A decisão de eu chegar em Brasília. Formei em engenharia em 1964, no Rio. Montamos uma pequena empresa. Eu não tinha condição nenhuma para montar uma empresa. Pequena empresa. Ele tinha experiência, bastante experiência. Era mais velho que eu, 4 anos. Já faleceu. Leôncio Barbosa, o nome dele. Para fazer as obras de concreto. Montamos a firma e fomos trabalhar de subempreiteiro para a construtora Rabelo, fazendo pontes, viadutos, galerias, todas as obras durante um trecho de 50 quilômetros da Via Dutra. O centro era a cidade de Lorena e ali nós moramos quase 3 anos. Tocando. Em 2007 é inaugurado a São Paulo-Rio. Imediatamente mudei para Brasília. Cheguei aqui em 1967. Fui morar em Taguatinga. A minha esposa ficou em Goiânia, que não tinha condições. E ali eu ia quase muito pouco a Goiânia para visitar, porque tinha que trabalhar muito. Ela vinha mais aqui do que eu ia lá. Mas foi assim que nós começamos a vida aqui, que foi um dos melhores lugares. É lugar que a gente lembra com a saudade tão grande. Isso aqui era diferente. Tinha razão deles falar que a terra prometida. Para mim foi. Comecei a vida sozinho. Não conheci ninguém. Fazendo pequenas obras, porque não existia a figura do responsável técnico, aquele engenheiro que tem aquele atestado. A empresa tinha que ter. Então, eu ia nos convites das Nova Cap, por ali, convite sempre é uma pequena, um negocinho lá, outro lá, vem, aquilo vem. Mas a vida continua. Determinado momento, eu pegava as obras direto da Rabelo, que um engenheiro que estava lá, no falecimento de um chefe daquele veio para cá, então era conhecido, muita gente demais. Ele disse, entre na obra que vocês quiserem e use o nome da Rabelo. Então nós passamos a fazer obras maiores, mas tudo em nome da Rabelo. Porque a gente fazia todo o processo de concorrência, mas no nome da Rabelo, porque não existia a figura do responsável técnico. E vamos começando, aquilo vai, fiz ponte aqui, a vida foi subindo. Em determinado momento, foi lançado 2 pontes depois de Braslândia, longe. Tinha que ser feito em 6 meses, as 2 pontes. É longe. Aí, longe em termos de chuvoso, não tinha asfalto, nada para lá, torna-se mais longe por causa do acesso. Aí, vou fazer essa ponte rápida. Vou mesmo. Então, as 2 pontes tinham 6 meses para ser feito. Então, não tinha muita condição. Tinha um carro Fusca. Aí, peguei o pessoal de Goiânia e trouxe para me fazer ajudar. Lá já tinha uma equipe bem boa. Eu trouxe eles, um pouco deles aqui, os armadores, os chefes de concreto, aquelas coisas todas. E começamos a ponte. Foi quando eu conheci o diretor-geral do TRE, Dr. Cláudio Starling. Naquele momento,
Um dia nós estávamos lá, estava lá, o rapaz que operava a betoneira, ele tinha tomado umas cachaças por lá e não apareceu. Eu fui para a betoneira. Opa, estou lá, concretando a fundação. Quando eu vejo chegando 3 carros, eu falei, já comi piaco, lavei, falei, tá na cara que é o pessoal de fiscalização. Era o Dr. Cláudio, o diretor-geral do DR. Quando ele chegou, ele perguntou, aonde está o encarregado? Eu estava na betoneira. Eu falei, sou eu. Sou eu. Ele olhou aqui, o que é fundação? Ele é extremamente rígido e duro, Dr. Cláudio. Era um homem fantástico, fantástico. Ele olhou e falou assim para mim, que estava ao seu lado, nós estamos ferrados, não vai sair nada. Aquela hora, nem como encarregado. Falei, peraí, fiz um ranchinho de folha de coqueiro, pus cama, passei a morar ali. Quase. Primeiro que era longe, em termos de estrada, de terra, barro. Então passei a morar ali. 60 dias, mais de 60, para fazer as 2 pontes. Dentro de 2 meses e meio terminei as 2 pontes. E fiz questão de caprichar, porque me senti humilhado ali. Aquela hora, falei, peraí. E fiz a ponte. Chego ao DR, no outro dia, fui, para falar com o Dr. Cláudio. Eu não quis me atender, porque senão não pôde atender. Então eu disse para a secretária dele, diga a ele que estão construindo a ponte tal, que já terminei as obras. Nem 3 meses não era ainda. Embora, daí 4 dias me chamam. Fui lá, eu quero conversar com você. O que você fez? É uma coisa tão bem arrumada, tão caprichei mesmo. Como é que você fez no prazo Deus? Fui o Dr. Cláudio, é o jeito da gente. É o jeito da gente. A gente vai rápido, porque não tem tempo de fazer outro. Ele falou assim, vocês têm atestado? Eu falei, não temos não. Porque, para começar, não tem jeito, porque não podia ter o responsável técnico. Como é que você começa com um atestado? Eu já sabia, não cheguei a tanto, mas ele entendeu. Falou assim, parabéns, vou precisar de você. Já me deu uma alegria. E aí começa a história, que eu acho que é aí que a gente acertou o caminho. Dr. Vanderlei Valim, pessoa muito querida, ex-governador do Distrito Federal. É uma passagem interessante quando ele chegou em Brasília. Eu era chefe de um distrito rodoviário e ele foi executar pela empresa dele, Barcil, 2 pontes na antiga DF2, hoje DF205. E um dia fomos lá visitar a obra para ver como é que estava o andamento dessas 2 pontes. Ao chegarmos lá, encontramos os peões, trabalhando lá com concreto e vimos uma pessoa numa betoneira, aquela máquina que faz concreto, e essa pessoa toda lambrecada de concreto, entendeu, e tal, e nos pareceu naquele momento a pessoa mais importante de todas aquelas que estavam ali, com maior conhecimento. Nos dirigimos a essa pessoa e perguntamos, nós queríamos falar aí, como é que a gente faz para falar com o engenheiro da obra? Aí essa pessoa nos respondeu assim, o engenheiro da obra sou eu. Falei, mas você? É, você. Não era outra pessoa senão o Vanderlei Valim, dono da empresa, que estava ali agarrada realmente numa betoneira para executar aquela obra. Naquela oportunidade imaginávamos que uma empresa com porte, demonstrando para a gente ali de um porte pequeno, que não fosse executar aquela obra. Qual foi a nossa surpresa no decorrer dos tempos, ao verificarmos que foi um dos grandes tocadores de obras do Distrito Federal, Vanderlei Valim, através dessa firma, principalmente especializado em obras de arte especiais. Tanto que, posteriormente, ele chegou a construir, em tempo recorde, a ponte, hoje chamada Ponte das Garças, Ponte de Gilberto Salomão. Primeira ponte de travessia do Lago Sul, construída por ele. É uma pessoa admirável, pessoa bondosa, pessoa que eu respeito muito, com muita consideração, devido ao que ele fez por Brasília. Aí, em determinado momento, eu estava fazendo a barragem do Rio Descoberto. E tinha que fazer uma ponte 10070, aquele com a água linda. Falou assim,
pô, eu esqueci de fazer aqui, o tempo passou, você pode fazer a ponte? Eu falei, claro, arranja um responsável técnico. Eu fui rapaz, eles me informaram um que morava em Araxá. Ele veio, um senhor bastante idade, que fez, inclusive, aquele grande hotel que tem lá, fantástico. Foi um homem que construiu o Catetinho, ele que veio com os caminhões, uma história linda, a construção tem nem isso, dos violeiros, aquilo ali é outra coisa. Aí ficou meu responsável técnico, entrei na concorrência, já puseram 3 meses para ninguém. Eu fiz em 2 a ponte. E continuei fazendo obras, viaduto, devagarzinho, tá. Em determinado momento, o doutor Cláudio falou assim, eu quero te levar, o governador quer conversar com você. O governador chamava Hélio Prates da Silveira. Não sabia. No outro dia eu cheguei lá e fomos juntos para o palácio, que é pertinho. Chegamos lá, o governador diz o seguinte, para me ouvir, Cláudio, um dos homens de maior confiança, eu preciso de construir uma ponte sobre o lago. Interrompo um pouquinho para dizer, já tinha começado a construir a Costa e Silva, só que ela, quando estava fechando, ela desabou. Ficou só as extremidades. E aquilo ficou muitos anos que tem pendurado ali. E o governador Hélio Prates queria construir uma ponte, porque o acesso estava ficando muito difícil, tem que ir no aeroporto para ir para o lago. O lago estava crescendo muito. Ele disse assim, o doutor Cláudio me orientou que você tem condição de fazer uma ponte. Eu falei, eu agradeço, doutor Cláudio. Você faz? Faço. Pode começar. Sim, sim. Eu falei, tá ok. Isso era no meio da semana. Eu já não tinha projeto, não tinha nada. Ia fazer um convite para fazer uma ponte. Convite. Coisa que estava difícil no começo, no fim tudo aparece. Aí fiz aquela ponte. Ela tem que ser feito em 6 meses. Ele me falou comigo, o governador, não é 6 meses não, são 180 dias eu quero. Vou passar a contar segunda-feira. Pronto. Pequeno, fininho, tudo ali, mas a vontade é isso aí. De um acampamento, uma casa de lado, um quarto para mim, e comecei. Primeira coisa, eu já conheci um dos maiores calculistas que nós temos, chamado Valmor Zeredo. Eu já tinha feito para todas as pontes que eu tinha feito, essas menores aí, que eu acabei de falar, é ele que fez os cálculos para mim. E ele mora até hoje, pertinho da ponte ali, à beira do lago. Fui lá e falei com ele, não há problema. Traga para mim o posicionamento que você quer e depois da manhã você pode pegar para dizer onde vai ser feita a sondagem. São 44 fundações dentro da água. Peguei, levei. Daí, uma semana está pronto o projeto daquela ponte, que é simples. Tinha que ser para fazer nesse prazo. Exatamente 3 dias antes, 180 dias, estava pronta a ponte. Aqui em Brasília, em 1974, se não me engano, nós tínhamos um governador que tinha prometido uma ligação com o Lago Sul. E estava em construção já há algum tempo, parada a ponte Costa e Silva. Né? Tinha havido um problema lá com a construção e ela estava parada, estavam tentando retomar e tal, uma série de problemas para resolver isso. E ele tinha prometido uma ligação com o Lago Sul. Quando chegou em junho, ele chamou o Vanderlei Valim para fazer uma outra ponte sobre o lago, uma outra ligação com o lago. E o Vanderlei então me procurou. Eu já tinha feito algumas pontes aqui nos arredores de Brasília, já estava há uns 10 anos aqui. E se eu topava fazer uma ligação para o lago em tão curto prazo que eu tinha que fazer até dezembro. Ele falou, vamos embora, estamos aqui para trabalhar, né? Aí fez assim, é uma obra espetacular do ponto de vista de as condições de trabalho da época, né? Nós não tínhamos nada aqui na obra.
não tinha material de escoramento, não tinha... você tem ideia, até canoa foi feita de concreto. Canoa de concreto para poder andar ali no início. Né? Então foram feitos tubolões pneumáticos, a ponte não tem nenhum aparelho de apoio, foi feito tudo. Então foi uma série de arranjos que foram feitos, escoramento de madeira, procurou madeira pelos arredores para poder escorar a ponte. Mas terminamos no prazo, até um pouco antes. Eu lembro que a inauguração foi, acho que dia 14 ou 15 de dezembro, um pouco antes do término. E foi uma aventura interessante, né? A ponte está lá já há 44 anos, dizem alguns que até a mais bem conservada de Brasília. Era um dezembro, que tempo chovia muito, hoje não. Então chovendo fininho, todo mundo trabalhava com essa capa de plástico, dia e noite. Gente, você não achava em Brasília, eu pegava no interior de Goiás, comprei um ônibus velho, para trazer, levar esse pessoal, que não tinha, é dificílimo. Então, estou tocando, terminou, o governador foi lá olhar e falou assim, eu quero que você faça, que monte alguma coisa, qualquer custo, não tem problema, tudo aqui, mas eu quero inaugurá-la com uma festa diferente. Tudo bem. Debaixo da ponte eu faço um tabuado grande, fiz a cerquinha ao redor, todo um dia, para ter o material da ponte mesmo. Então fiz um tabuado grande, depois uma cerca. E naquele dia eu levei um conjunto de música para lá, convoquei uma empresa aí para fazer almoços, levei tudo. Lá se foi o governador com a senhora e toda a equipe, e muita gente que levou, e nós debaixo da ponte. Ele fez um discurso, agradecendo a tudo. Ele se dirigiu a mim dizendo, você é um herói. Eu não precisei acreditar. O doutor Cláudio estava junto. É um prazo até dificílimo, porque não tinha nenhum projeto. Parabéns, tudo ali acabou a festa, foi. Dali para frente, já mudou tudo. Aí eu fui construir prédios, na minha empresa já tinha produção, fiz vários prédios, muito, em todos. O primeiro que eu fiz foi em Taguatinga. O primeiro prédio que teve em Taguatinga foi eu que fiz. Na Ala Sul, chamava Concorde, foi quando inaugurou aquele avião chamado Concorde. Eu pus o nome lá no prédio. O limite era 4 andares máximo. Hoje, o primeiro prédio ali. Eu depois fiz vários na cidade, muitas obras, mas... Me lembro da fonte luminosa, fonte ali da torre de TV, né? Como nós fizemos o projeto e ele que executou. E me lembro de algumas obras pequenas, ali no CONIC tinha ainda uns espaços lá entre... Tinha a parte externa, lá pelo meio tinha uns espaços, que é ali onde tem o teatro, né? O teatro escola que tem ali, com acesso, que a gente fez um todo, né, bonito. Aí coisa também com o Vanderlei que fez. Mas logo depois ele entrou na política um pouco, aí passou para... foi governador e tudo, né? Aí a gente deixamos de operar na engenharia propriamente, mas a amizade continua e é muito bela. Gosto muito dele. O complexo da Torre de TV tem, é possível ver o show de águas coloridas da Fonte Luminosa, uma das maiores da América Latina. São 3,5 milhões de litros de água, 28 alto-falantes, 21 taças automáticas, 2 conjuntos de jato
uma grande palmeira d'água iluminada e um Jesse que pode lançar água até 50 metros de altura. Um dos lindos projetos da nossa personalidade, que trouxe brilho à capital. Inaugurado em 1967, ano em que Valim se estabeleceu definitivamente em Brasília. O complexo da Torre de TV de Brasília é um dos monumentos mais procurados na capital federal. Com 230 metros de altura, o atrativo está localizado estrategicamente no centro da cidade. Uma das maiores diversões dos turistas é subir ao mirante do local, a 75 metros do solo, de onde se tem uma visão privilegiada da esplanada dos ministérios. Em agosto do ano seguinte, assumiu a vice-governança brasiliense, tornando-se o chefe do executivo, em março de 1990, quando Roriz, já indicado para assumir o Ministério da Agricultura. Em outubro, seria realizada a nossa primeira eleição direta para o governo de Brasília. Valim permaneceu no cargo até 31 de dezembro de 1990, passando o cargo para Joaquim Roriz. Vanderlei Valim respondeu interinamente pela presidência da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, a Nova Cap, e da Companhia Imobiliária de Brasília, Terracap, de cujos conselhos de administração tornou-se membro nato, tendo sido também membro nato e presidente do Conselho Rodoviário do Distrito Federal e ainda do Conselho de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente. Por todos os órgãos do governo por onde Valim passou, ele se destacou pela sua agilidade, dedicação e comprometimento com a cidade. A nossa capital federal tem sim o dedo de Vanderlei Valim, a nossa personalidade. Por todos os órgãos do governo do Distrito Federal em que Vanderlei Valim atuou, ele se destacou pela sua agilidade, dedicação e comprometimento com a nossa cidade. Nossa cidade tem sim o dedo desse grande trabalhador. E foi assim, em determinado momento, a idade vai chegando. Morre o meu parceiro, amigo, casado com a minha irmã, que é o Leôncio. 2 filhas, não tinham quem continuar. Eu fui desativando. Foi quando aparece o Roriz. Você nem queria que eu fosse o governador. Mas eu não nasci para isso. Eu era um empresário. Eu tinha empresa, eu não sei engatar uma coisa com a outra. Foi criada uma maneira de... Meu pai era extremamente rígido com segurança financeira. Eu chamava-se antigamente da bigode. É a papo que existia da época. Meu pai era desse jogo. Fomos criados, 4 irmãos, assim. Todos 4, desse jeito. Então, eu não tinha noção de nada disso. Aqui nunca tinha eleição, era tão bom. Não existia Câmara, claro. Aí, ele me chamou, fiquei amigo, compramos um terreno juntos. E ele, em determinado momento, de autonomia política do Distrito Federal, e antes que acontecesse tudo, o Zé Aparecido, que era nosso governador, foi para Portugal, ficou vazio o governo, ficou assumido por chefe de gabinete civil dele. Então ele queria que eu fosse governador, pediu para mim. Eu disse, não posso, daí a história vai, daí eu acabei entrando, ter que ir. Mas tudo bem, fiquei como secretário. Não vou dizer o resto porque é meio... Fiquei como secretário, depois fiquei por isso como governador. Falou assim, eu queria que você fosse meu vice-governador. Eu falei, aí eu não quero. Então você fica os 2, fiquei secretário e vice-governador simultâneo. Depois ele saiu, foi ser ministro da Agricultura no governo Sarney e eu assumi o lugar porque eu era o vice. Bom, dentro dos pioneiros que chegaram aqui e dos trabalhadores que deram a sua parcela de contribuição, nós conhecemos muitas pessoas, né, que chegaram, alguns até antes um pouco, outros depois, né, de Brasília. Nós convivemos para isso, porque naquela ocasião Brasília era menor, né, todos nós éramos muito integrados
com um só pensamento de servir a Brasília. A gente ama até hoje essa Brasília e amava muito mais naquela ocasião, porque nós nos conhecíamos, nós conversávamos uns com os outros e com isso nós podíamos fazer as grandes obras tanto na cidade satélite como no plano piloto. E assim aconteceu. Dentro dessas pessoas eu conheci realmente o Valim, que é uma figura, Vanderlei Valim, é uma figura extraordinária. Quando eu conheci o Valim, ele era ligado mais à iniciativa privada, né, como diretor do Sindicato da Construção Civil, depois chegou a ser seu presidente do Sindicato da Construção Civil, passou por vários órgãos dentro do governo, deu a sua colaboração principalmente como presidente da Nova Cap, fazendo obras dentro do governo Ruriz. Depois ele foi para a Terra Cap também, que deu a sua colaboração, presidiu vários conselhos aqui dentro do Distrito Federal. É um homem digno, responsável, que tem também uma pessoa que dava muita força quando ele assumiu principalmente o governo, se eu não me engano, acho que em 1991 assumiu o governo, durante a complementação do mandato de Ruriz. Então tem a Regina, que é uma pessoa formidável, foi uma excelente primeira-dama, se comportou como uma primeira-dama, fez um trabalho social muito bom, apesar de pouco tempo que ele ficou no governo como governador, mas ele realmente pôde executar um trabalho. E naquela ocasião, o trabalho que mais se precisava de Brasília era de infraestrutura, de saneamento básico, obras de asfalto na cidade satélite, principalmente, e ele sabia, e ele conhece bem esse setor. É um homem de engenharia, né? É um homem voltado para construir, para ver o desenvolvimento, e ele soube aproveitar o seu curto espaço de tempo que ele ficou como governador, mas fez com muita devoção, né? Porque a sua bagagem já vinha da Terra Cap, já vinha da Nova Cap, já vinha da iniciativa privada. Então ele desempenhou com muito amor, com muita devoção, com muita competência, ele alinhou a experiência da iniciativa privada à administração pública. E com isso ele pôde levar o governo durante um bom período e que foi um período de sucesso. De forma que eu me orgulho muito de ter convivido com ele nas funções que eu passei. Apesar de que quando ele assumiu o governo, eu já estava indo para o Senado Federal, mas de lá eu acompanhei e não perdi, como não perco até hoje, né, a amizade e o respeito que eu tenho por ele. Me chamou, fui eleito, me chamou para ser, durante o período que eu estava, que eu fosse vice dele, eleito. Eu falei que não, então vem como senador. Eu falei, governador, não dá, não quero. Então, até brinquei, falei assim, eu chamo o Valmir Campeiro para ser o senador, que é amigo seu, meu amigo, o Valmir virou senador. A vida, tem tanta coisa aí. Brasília, para mim, é como se fosse aquilo que eu vi, um mundo diferente. Aqui é a terra prometida. Quando eu assumi a Secretaria de Obra, são 5 dependentes dela. Nova Cap, Terra Cap, Nova Cap, Terra Cap, SEB, CAESB e CSLU. Eu já pedi para ele, deixa eu pôr minha gente. Então coloquei a pessoa fora de política. Aí, por que você ficou governador então? Ele falou assim, eu vou para o Ministério da Agricultura. O Fernando Collor me convidou. E você vai continuar. Como é que eu vou deixar o cargo lá? Fiquei governador. Só vai dar um ano de governador. Aquele tempo você tinha que ser aprovado pelo Senado. E nós tínhamos, eu vou reservar o nome, o sonho dele é um famoso, ele foi eleito senador por aqui, naquela época já era senador. E ele foi depois presidente do Supremo. Depois vai ler, acho que está ali, tá. Então aí, ele achava que se eu fosse governador, claro que eu ia ganhar a eleição, e o sonho dele era ser governador, eleito. Então entrou com recurso, sabe, para me tirar, que eu não podia ser, por causa da, sabe, está tudo naquele negocinho ali.
Aí eu fiquei como governador e sem poder assinar como governador uns 3 meses. Aí o Senado, um dia ficou nervoso lá e falou, não tem nada. Não. A pessoa já faleceu. Então, virei governador. A primeira coisa que ele me perguntou, você vai continuar? Eu falei, não convidando, não quero. Como é que eu vou entrar em disputa eleitoral se eu não conheço quase nada disso? O Brasil nunca teve, né? Então eu nunca vi, não. Nunca participei de nada. E aí, ficou amigo, foi embora há pouco tempo. Companheirão, um homem tem todas as qualidades que pode. Um homem simples, como sempre foi. Sempre. Ele era no começo, que marcou ele, nem sei se está por ali. Ele usava aquela pente do cabelo, aquele que você põe o dedo dentro. Ele estava assim, isso aqui, deixava o bolso de fora. Não, ele é autêntico, coisa rara. Eu não dou conta de ser autêntico. Tem hora que você tem que fantasiar um pouco. Não, ele é ele. É por isso que ficou esse tempo todo aqui. A vida mais ou menos é isso aí. Eu era presidente do Sindicom. Em determinado momento, eu viro governador. E tem um período, aquele terreno, tem um tempo, você tinha que construir em tanto tempo. Naquele tempo, como é que você ia ter os empregos? Então, quando eu assumo a presidência também da Terracap, eu fui presidente da Terracap. Poxa, aí conheci o Dilson. Lá atrás, na construção de 1000 e tantas casas, depois de Taguatinga, lá, tem um nome lá, chamava um apelido, então um nome verdadeiro. A casa, ele fez o Dilson 10.000 casas lá. Ele como presidente da X, chamava X. Eu fui fazer 1.600, eu peguei concorrência, ganhei a concorrência de 1.600, 1974. Terminei a ponte, peguei essas minhas, fui fazer. Conheci o Dilson, que era o presidente lá. Um homem bom, aquele que vocês conhecem. Um homem, é quadradão ele é. Bacana, eu gosto de gente assim. Certinho. É um cada mundo. Se você chamar de doutor, ele fala assim, eu sou um simples engenheiro. Poxa, bom dia. Eu sou um simples engenheiro. Para todo mundo. Bom, conheci o Dilson. Ficamos muito amigos. Por causa dessas coisas, dessa seriedade de coisa. Eu fiquei presidente do Clube de Tiro de Brasília durante um período grande. E ele era atirador do Clube de Tiro-Alvo de Brasília. Aí ele ficou mais conhecido ainda. Aí vem aquilo que você perguntou. O Dilson, ele entra nessa história da gente pelo tipo de pessoa que é parecida com o meu. Ele era mais quadrado que eu. Então, eu gosto de falar quadrado é uma brincadeira, porque quadrado não interessa, você pode estar do gelo. Eu falo, não é isso não. Dilson. Aí, a história com o Dilson, estava na Terracap, eu fui como conselheiro. Não ia. Em determinado momento, é ele que olhava para mim. Chegava na mesa, aquilo ali, não tinha tempo, era secretário de obra, vice-governador, presidente da Terracap. Imagina. Então, ele que olhava tudo para mim. Um dia começou a ler o negócio. Eu falei, Dilson, um momento. Eu não sabia. Nada. Não conhecia. Conhecia, mas não tinha sede, tinha. Nem que não tinha o terreno. Aqui, ao lado ali, o pier, do lado do pier. Aí, falei, peraí. Não, vamos ajeitar isso. Ajeitei tudo. Até a história, eu digo, quem sabe essa história inteira eu digo, ele que montou. Mas eu assinei tudo, o terreno, fui. O Clube de Engenharia definitivamente foi construir muito tempo depois. Porque tomava o lote mesmo, né? Tinha que ser construído em 30 meses no máximo. Tinha que ser. Comprei um terreno, da Terracap. Tinha 30 meses para construir um prédio. Senão dançava.
Meu pai foi uma inspiração muito grande na minha vida profissional. Ele sempre foi disruptivo para a época dele. Ele era uma pessoa que nunca se sujeitou ao sistema, ele sempre teve essa forma de romper barreiras e construir muita coisa do nada, assim. E isso eu tenho muito forte dentro de mim. É uma coisa que eu procuro usar diariamente na busca dos meus objetivos, né? Ele, como engenheiro, teve uma história linda, fantástica, praticamente construiu Brasília. Infelizmente eu não participei muito, eu era muito criança nessa época, então eu não pude participar muito dessa construção de Brasília. Eu participei mais, assim, eu tive mais consciência da grandiosidade que ele era profissionalmente quando ele assumiu o governo. E aí ele já veio com esse histórico de engenharia e ele aprendeu, e foi nisso que ele fez o governo, basicamente, né? Ele usou toda a sua sabedoria na construção, na continuidade da construção de uma cidade que sempre está em crescimento. Brasília é uma cidade nova, então ela está sempre crescendo. E ele participou muito dessa reconstrução, né? Principalmente a ponte das Garças foi icônica assim, para a cidade, porque ligou o Lago Sul, né? A Asa Sul, e é uma pena que assim, eu não tenha participado disso tudo, mas da parte de governo, né? De governo dele eu pude acompanhar mais. Acompanhei muito mais a minha mãe nas obras sociais que ela fazia na época, que foram lindas. Foi assim, uma semente que ela plantou em mim também, que futuramente depois eu pude também participar de várias ONGs quando eu estive morando no Rio de Janeiro. Então meu pai é uma pessoa assim que eu tenho como espelho mesmo, né? Eu tento levar assim para minha vida profissional tudo aquilo que ele me ensinou como vida mesmo, né? Como sendo ele, né? Uma pessoa muito verdadeira, muito eu digo assim, muito original. Meu pai é uma pessoa muito verdadeira em tudo que ele faz, no que ele fala. Então eu tenho muito orgulho de ser filha dele. O que falar do meu pai como um profissional? Profissional na área de engenharia, que no começo da minha vida de estudante foi o que me influenciou a estudar e a amar exatas. Comecei fazendo engenharia também e me formei em economia. Trabalhamos juntos na construtora Rio Preto, Barcil Construções e Comércio. Foi um período muito gratificante e de muito aprendizado e de muito trabalho. Um homem honesto, um homem íntegro e de grandes valores. Como homem público, trouxe melhorias imensuráveis para o nosso Distrito Federal. Trouxe flores, trouxe saúde, trouxe segurança, educação e um desenvolvimento na área de engenharia para a nossa cidade. É um homem até hoje elogiado. Eu, como servidora pública, carrego esse lindo nome e com muito orgulho até hoje da pessoa em que ele, como homem público, se demonstrou para o nosso Distrito Federal. E como pai, não tenho o que dizer, um pai maravilhoso, um marido exemplar, um pai que trouxe valores, que trouxe caráter e dignidade para a nossa família. No mundo de hoje, muito difícil você ter um conceito ideal de família. E graças a Deus, a nossa família é uma família unida, uma família que emana amor e muito carinho. Querido pai, te amo demais e que Deus te abençoe e uma vida longa e próspera para você. Meu marido, minha vida, meu encanto, aquilo que eu procurei a vida inteira. Quando eu ainda era solteira, meus sonhos eram sempre casar, ter filhos, e por incrível que pareça, sempre pensava que seriam meninas mesmo. Incrível. Mas a minha experiência como primeira-dama foi incrível. Por quê? Muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa por alguém, mas às vezes a gente não pode e não tem oportunidade de fazer. Então, quando eu fui para o governo, nossa, foi maravilhoso, porque todos os empresários, a gente era do meio empresarial, e todos eles tinham essa intenção de ajudar. Então eu não tive dificuldade nenhuma, sabe? Tive muito apoio e eu pude fazer tudo aquilo que eu sempre quis fazer pelos menos carentes, né? Para as pessoas carentes. Então foi um trabalho intenso, foi um trabalho de 1 ano, foi um trabalho de muita implantação, de muita coisa nova, horta comunitária, creches que tinham começado e não tinham terminado, nós terminamos todas, inauguramos todas antes de Vanderlei terminar o governo. Então foi um trabalho assim incrível, nós não tínhamos assim parâmetros para nada, as pessoas chegavam e falavam, eu preciso disso, eu precisava daquilo, e nós tínhamos como atender, com a graça de Deus, nós tínhamos um caixa bom, naquela época muitas pessoas ajudavam,
Então foi uma época incrível, foi uma época assim mesmo que eu gostei muito, e isso serviu para minha vida também, porque daí em diante, né, eu comecei a pensar também muita coisa que eu poderia fazer e que eu não teria, achava que não era fácil de fazer. Então hoje eu sei que é bem fácil você ajudar as pessoas, independente da quantidade de coisas que você tem. Então isso para mim foi incrível, foi uma experiência incrível. E como esposa também, eu casei muito cedo com o Vanderlei, eu conheci ele fazendo engenharia, estava terminando engenharia, e nós nos conhecemos, casamos muito cedo, e fomos para esse Brasil todo atrás de obras, e obra para todo lado, e começando atrás de ponte, aquela loucura, né? Então foi uma vida bem intensa, assim, né? E sempre com as minhas filhas juntas, nunca foi empecilho para nada, nem para viajar, nem para nada, né? Então foi incrível o nosso trabalho. Então é isso, é uma pessoa incrível que eu amo muito, já estamos casados há muitos anos. E para mim, assim, tem sido uma experiência maravilhosa e, se Deus quiser, ainda vamos fazer mais, se Deus quiser.